Olá, boa noite. No nosso Equilibre-se de hoje, o bate-papo vai ser voltado especialmente a nós, mulheres. Isso porque nós vamos falar sobre endometriose. E para esclarecer sobre essa doença, nos ajudar a entender um pouco mais, nós temos a satisfação de receber a médica ginecologista e obstetra, Tamires Mignoni. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa noite. Obrigada, Isabel. Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui. Te agradeço muito pelo convite. Acredito muito no poder da informação. Então, a gente estar aqui falando sobre o universo feminino, principalmente referente à saúde da mulher, acho que é algo muito importante. Então, é uma honra bater esse papo aqui contigo. Imagina, o prazer é todo nosso. Obrigada. Bom, e doutora, assim, quando a gente fala nessa doença inflamatória crônica, né, vale salientar que mesmo que ela não tenha cura, ela tem tratamento. E em meio a isso, muitas vezes surgem mitos, verdades, enfim, um universo de dúvidas sobre o assunto. Mas, de fato, o que é a endometriose e quais que os fatores que podem estar atrelados? Perfeito. Bom, eu acho muito importante, antes de a gente falar de fato sobre a endometriose, contextualizar um pouquinho até para facilitar o entendimento, né? Então, antes de a gente falar dela, vamos falar do endométrio, tá? Então, o útero é um órgão que é revestido por diversas camadas. O endométrio é a camada mais interna de revestimento do útero, que, de acordo com as oscilações hormonais que a gente tem no nosso ciclo menstrual, prepara aquele ambiente intrauterino todos os meses para uma gravidez. Quando a fecundação não ocorre, essa camada interna, que estaria mais espessada para esperar esse embrião se implantar ali na cavidade, ela acaba descamando, correspondendo à nossa menstruação. A endometriose, de fato, então, o que é? É a presença deste tecido endometrial que deveria estar, a princípio, somente dentro da cavidade uterina, em outros locais do nosso corpo, tá? A doença pode atingir os nossos ovários, as tubas uterinas, o intestino, a bexiga e até o diafragma, por exemplo, que é um músculo, né, muito importante para a nossa respiração, que se localiza mais no andar superior do abdômen. A gente sabe que os focos de endometriose, eles acabam, em sua grande maioria, ficando mais restritos à região pélvica, mas não somente. Tá? Por que isso acontece? Por que esses focos, né, de endometriose vão parar em outros locais? Na verdade, não existe... quando a gente fala sobre a fisiopatologia da doença, não existe apenas uma teoria, mas sim várias, né? Até hoje, a mais aceita é de que, ao mesmo tempo em que esse endométrio está descamando, caracterizando a nossa menstruação, haja um certo refluxo desse conteúdo que passa através das tubas uterinas, atingindo, então, esses outros órgãos, né? Então, essa é uma das teorias aí mais aceitas, mas também existem outras que podem corroborar. Aí a gente poderia pensar, bom, mulheres que têm útero e que menstruam, então todas teriam endometriose, porque é muito provável que esse refluxo aconteça na grande maioria, né? Então, por que todas as mulheres que menstruam não têm endometriose? Aí é que entra essa questão de ser uma doença muito provavelmente multifatorial, ou seja, ela não tem uma única causa, né? Então, não somente esse refluxo pode ser responsável por levar esse tecido para outros locais, mas, enfim, componentes genéticos, fatores pró-inflamatórios do organismo de cada um, fatores imunológicos e, por último, mas não menos importante, o estilo de vida de cada uma. Então, todo esse combo aí nos leva a acreditar que a endometriose seja, de fato, uma doença multifatorial. Bom, realmente é algo complexo, né? Sim. Ouvindo comentar, explicar tão bem isso, mas que também gera sintomas. A gente sabe que é uma doença que não passa despercebido, digamos, dessa questão de sintomas. E quais os principais sinais de alerta comuns, né? Os mais comuns que a gente observa. E mesmo porque quando a gente fala em dor, né? Nós comentávamos um pouquinho antes aqui de gravar a entrevista, que às vezes a gente não dá muita atenção para a dor. Ou acha que aquilo vai passar e tal, e vai aguardando. Mas esse tempo, ele é muito importante, certo? Com certeza.
Olha, de tudo que, muito provavelmente, eu imagino que a gente vá conversar aqui na noite de hoje, acho que a sintomatologia, né, o quadro clínico da doença é algo que as pessoas precisam realmente ter conhecimento, justamente por isso que, como você mencionou, a gente estava conversando. A dor, ela é um sintoma muito difícil de a gente quantificar, e ela é muito relativa, varia de pessoa para pessoa, né? A tua dor de cabeça talvez seja diferente da minha dor de cabeça. Mas, enfim... Sobre o quadro clínico, então, da doença. Algumas pacientes, tá? Algumas portadoras da endometriose podem, sim, ser assintomáticas, tá? Mas, na grande maioria, elas vão desenvolver um ou mais sintomas. Então, falando um pouquinho sobre eles. Vamos começar com a dor, a cólica menstrual. Só que aí essa cólica da paciente que tem, provavelmente, endometriose, não vai ser uma cólica convencional, não vai ser uma cólica normal, digamos assim, né? Então, é uma cólica geralmente mais intensa, tá? E muitas vezes, de fato, incapacitante. Além disso, a mulher pode desenvolver uma dispareunia, que é o nome que a gente dá para as dores nas relações sexuais, principalmente de profundidade, tá? Essa mulher, ela também pode ter a dor pélvica crônica, né? Que é aquela dor independente da menstruação, mas que ela está sempre com aquele desconforto, com aquela dor, geralmente já um quadro em evolução há mais de 3 meses, né? Além disso, a gente pode observar nessas mulheres, além da cólica durante o período menstrual, sintomas intestinais e urinários também relacionados ao período menstrual. Então, é aquela paciente, aquela mulher que durante a menstruação, ela tem dificuldade ao evacuar, ela pode ter constipação intestinal, ela pode ter presença de sangue, tanto nas fezes quanto na urina, urgência urinária, então, que é aquela vontade de urinar a todo momento, até imitando um pouco um quadro de infecção urinária. E também não podemos deixar de falar sobre a infertilidade, né? Que, ao mesmo tempo em que ela é um sintoma da doença, ela é uma repercussão, né? E uma repercussão muito importante. Então, eu acho que é importante que as mulheres saibam, conheçam o seu corpo, né? Saibam identificar quando alguns sintomas aparecem de maneira habitual ou quando realmente isso passa do ponto. Eu costumo sempre falar para as minhas pacientes que uma forma muito tranquila de a gente saber se o que está acontecendo com a gente provavelmente é normal ou não, além de ir ao médico, obviamente, de procurar o serviço de saúde, é conversando com as pessoas que a gente convive, com a mãe, com a irmã, com a amiga, né? Porque aí você consegue identificar no quesito cólica menstrual, por exemplo, né? Opa, bom, toda vez que eu menstruo, né, eu preciso tomar remédio, usar bolsa de água quente, deitar, tenho que desmarcar meus compromissos. A minha amiga não é assim, a minha mãe não foi assim. Então, é uma forma muito prática e fácil de identificar, porque a gente tem, muitas vezes, uma tendência a negligenciar os nossos próprios sintomas, né? Até me incluo, né, nesse grupo aí, porque a correria do dia a dia, e muitas vezes por realmente sempre foi assim, eu acho que é normal, enfim, né? Mas tudo que for persistente mesmo, né? Com doutora, certeza. Já tem que Sem acender ali a luzinha de alerta. Alguma. Certo. E quando a gente fala nessa questão da infertilidade, como você bem citou, em torno de 45% das mulheres com endometriose, elas podem ter dificuldade para engravidar. Mas isso não é uma regra, né? Quer dizer, tendo acompanhamento, o que mais está envolvido nessa questão? Bom, de fato, existe uma relação muito íntima entre endometriose e infertilidade. Esse dado que você nos trouxe, de 45%, existem estudos que mostram que pode chegar até 50%. Né? Então, metade dos casos de infertilidade feminina, né? Porque quando a gente fala de infertilidade, a gente sempre avalia o casal, mas no quesito ali feminino, né, a infertilidade ela pode, então, ser causada em até metade dos casos pela endometriose. Então, essa relação é, de fato, muito íntima. O que acontece? Por que a endometriose pode resultar, né, nessa dificuldade da mulher em engravidar? Se a gente pensar que a gente está falando de uma doença inflamatória crônica que acomete o aparelho ginecológico, talvez como um todo,
a gente consegue entender facilmente o quanto ela pode prejudicar essa questão. Então, vamos compartimentar. Pensando nos ovários, por exemplo. Se a gente tiver focos de endometriose atingindo os nossos ovários, talvez haja um prejuízo na produção dos nossos óvulos, na verdade, na qualidade, né, desses óvulos. Então, a gente, obviamente, na verdade, os óvulos a gente não produz, a gente mais ao longo da vida. A gente produz na vida uterina e depois a gente só vai perdendo. Mas, de fato, uma doença no ovário pode prejudicar a qualidade desses óvulos, né, dificultando a gravidez. Nas tubas uterinas, por exemplo, se a doença estiver acometendo essas regiões do nosso aparelho ginecológico, a gente pode ter uma obstrução da tuba uterina, uma aderência, impedindo que o espermatozoide faça o caminho e fecunde aquele óvulo que talvez até está bom, mas aí o caminho, a gente tem um problema no caminho, né? Pensando no útero, na cavidade uterina, né, como um todo. A gente está falando, como eu mencionei anteriormente, sobre um processo inflamatório, né? A gente, tendo um processo inflamatório no nosso corpo, é muito natural, espera-se, né, que o nosso sistema imunológico haja contra isso. Então, à medida em que o nosso corpo identifica que a gente tem focos de endométrio em locais fora do útero, a gente vai desenvolver uma espécie de reação imunológica contra isso, só que a gente não consegue ser seletivos e lutar somente contra os focos que estão fora do útero. Acaba que, então, a gente atinge esse endométrio de alguma forma e ele não fica tão hóspito para receber o embrião, né? Então, é muito fácil de entender como ela pode acabar acometendo de diversas formas, né? Então, a gente pode ter apenas um desses fatores e, às vezes, conseguir resolver. Por exemplo, se a gente tiver uma obstrução em uma das tubas uterinas, a gente pode resolver isso cirurgicamente e, ainda assim, ter chance de engravidar espontaneamente. Então, acho muito importante as mulheres entenderem que, por mais que essa relação seja íntima, uma coisa não é sinônimo da outra. Uma mulher que tem endometriose, ela pode ter maior dificuldade para engravidar, mas não é uma sentença de que essa mulher realmente vai ter essa dificuldade ou que vai precisar, num futuro, passar por técnicas de reprodução assistida para poder viver aí o sonho da maternidade. Quer dizer, é essencial procurar o quanto antes, né, o serviço de saúde especialista para fazer esse acompanhamento. O diagnóstico precoce é fundamental, não é mesmo, doutora? Sem dúvida. O diagnóstico precoce, acho que é a máxima, assim, quando a gente fala de endometriose, porque é a partir dele, afinal, que a gente começa, de fato, um acompanhamento e o tratamento, no intuito de realmente evitar que essa doença chegue em situações extremas, né, como essa. Com certeza. E quando a gente fala em outras medidas de tratamento também, houve evoluções com o passar do tempo? O que hoje está disponível? Claro que cada caso merece uma atenção específica, claro, mas no geral, o que as mulheres podem contar? Bom, falando de tratamento, acho que a gente pode até compartimentar em dois grandes grupos aí. Primeiro que não existe receita de bolo. É pouco provável que 5 pacientes que tenham endometriose estejam fazendo exatamente o mesmo tratamento, porque depende muito da sintomatologia, da idade da paciente, se ela tem repercussões no sentido de infertilidade, por exemplo, ou não, se ela tem o desejo reprodutivo ou não. Então, o tratamento é individualizado. Esses 2 grandes grupos, então, seriam o tratamento clínico e o tratamento cirúrgico. Em geral, na medicina, a gente sempre costuma partir das técnicas, né, dos tratamentos menos invasivos para os mais invasivos. Então, na grande maioria dos casos, a gente inicia, de fato, um tratamento clínico, né? Esse tratamento clínico ele pode ser composto por diversos medicamentos, enfim, né? Então, a gente pode utilizar, por exemplo, medicamentos hormonais, como os anticoncepcionais, em suas diversas formas de apresentação, no intuito de fazer ali um bloqueio hormonal dessa paciente. Nós podemos, se a paciente estiver em crise de dor, utilizar, obviamente, analgésicos mais potentes, anti-inflamatórios, né? A suplementação é algo muito importante, né? No intuito de a gente reduzir esses processos inflamatórios do organismo, utilizar também suplementação antioxidante. Então, a gente tem aí
atualmente alguns suplementos que são muito importantes. Não podemos deixar de falar também de terapias adjuvantes, né? Então, como, por exemplo, a psicoterapia, a fisioterapia pélvica, a acupuntura, porque, querendo ou não, a gente está falando de pacientes que provavelmente podem ter aí dores crônicas. Então, os antidepressivos costumam ter uma boa resposta para casos em que a gente tem realmente essa paciente com aquele quadro mais arrastado de dor, né? E eu não posso, assim, deixar de falar de tratamento sem falar de dieta e atividade física. Preferencialmente acompanhar, que essa mulher seja acompanhada por profissionais de educação física e nutrição, porque isso, quando a gente realmente cuida do nosso corpo, né, na alimentação, na atividade física, a gente reduz processos inflamatórios, né? Então, os últimos estudos que saíram sobre endometriose falam muito sobre a associação da dieta, né, do hábito alimentar daquela mulher com a melhora ou a piora dos sintomas, com a recidiva da doença. Como você falou no início, é uma doença crônica, então ela não tem cura. A gente controla os sintomas e tenta evitar problemas futuros, né? Mas cura, de fato, ela não tem. Então, é muito importante que a mulher com endometriose entenda realmente do que se trata a doença e que ela engaje no tratamento junto com o profissional de saúde que estiver acompanhando, porque é um casamento, né, Isabel? É para sempre. Claro que tem controle e as respostas com os tratamentos costumam ser muito boas, mesmo com os tratamentos clínicos, né? A gente já vai falar um pouquinho do tratamento cirúrgico, mas a resposta é muito boa. Só que como ela tem essa chance de sempre recidivar, se a gente não mudar realmente, né, o hábito de vida, mudar o nosso comportamento, os nossos costumes, influencia em tudo, com né? certeza. Todas as áreas. Então, existe também uma outra classe de medicamentos que impede a síntese do hormônio estrogênio, que é um hormônio que está muito relacionado à questão da endometriose. Ela é uma doença estrogênio dependente, então é uma classe de medicamentos que tem trazido boas respostas, né, que são os inibidores da aromatase. Então, isso é algo mais recente, né, que vem se estudando e obtendo, de fato, bons resultados. Então, assim, é um combo, né? E o entendimento e o engajamento da paciente no tratamento é realmente muito importante, porque às vezes, apesar de a gente ter uma melhora super significativa, pode levar um tempinho, às vezes não vai ser de imediato que a gente vai ter todas aquelas respostas satisfatórias. E é importante também a gente pontuar com relação ao tratamento que o nosso principal objetivo é o controle clínico. É tirar essa paciente das crises de dor dela, é trazê-la de volta para o convívio social, é resgatar o relacionamento conjugal dela, que talvez pode ter ficado abalado, porque que mulher com dores, né, vai querer se relacionar intimamente com seu parceiro. Então, a gente devolve a qualidade de vida para essa mulher. Esse é o objetivo do tratamento. O objetivo não é a cura da endometriose, porque ela não existe, mas a gente precisa realmente devolver para essa mulher o desejo de viver, né? E agora, falando um pouquinho sobre o tratamento cirúrgico, mais rapidamente, porque o intuito não é entrar em técnicas, enfim, aqui, mas o tratamento cirúrgico é muito benéfico também. Em geral, ele acaba ficando para um segundo momento, como eu disse, mas, obviamente, que existem casos específicos em que, de fato, ele já é a primeira indicação, né? Dependendo do grau de acometimento, do estadiamento dessa doença, dependendo se essa mulher tem o desejo reprodutivo ou não e está com infertilidade, porque muitas vezes, né, mulheres com endometriose e infertilidade que vão precisar passar por um procedimento de reprodução assistida, se beneficiam também com um tratamento cirúrgico prévio, né? Então, a cirurgia é muito benéfica também, como eu mencionei, e preferencialmente ela é feita por videolaparoscopia, porque acaba que é uma cirurgia geralmente menos invasiva, a recuperação é mais tranquila, até o próprio tempo operatório costuma ser menor, né? Então, é super bem-vinda também em alguns casos.
Com certeza. Bom, doutora Tamires, o assunto é amplo, nós poderíamos ficar mais tempo ainda conversando, porque são bastante fatores, bastante questões envolvidas. Mas eu lhe agradeço, nós vamos prosseguir em outra oportunidade, seja sempre bem-vinda aqui e até uma outra ocasião. Imagina, eu novamente te agradeço a oportunidade de a gente ter levado um pouco mais de informação, né, para a população feminina. Espero ter esclarecido um pouco mais. Me coloco à disposição também de todas as mulheres que têm dúvidas, né, sobre a endometriose ou, de alguma forma, se identificaram com algum ou mais sintomas, né, que suspeitam que talvez podem ter essa patologia, não deixando de lembrar que, obviamente, não é a única patologia ginecológica, né? Por isso é importante que nós façamos o nosso acompanhamento médico regular, não só para que a gente diagnostique doenças o mais precocemente possível, mas principalmente para preveni-las. Foi uma honra, espero estar aqui mais vezes. Com certeza, estará sim. Muito obrigada. Obrigada. Nós também agradecemos a sua companhia e, como a doutora Tamires explicou, é sempre bom cuidar da saúde, prevenir, mas também, se caso perceber algum sintoma, buscar o quanto antes o atendimento médico especializado. Tenham todos uma excelente semana.